Graça e paz. Louvado seja Deus por esta manhã. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós temos ouvido a voz do Senhor falar conosco sobre o cuidado que Ele tem sobre as nossas vidas. Mesmo em meio à tempestade, o Senhor, Ele envia socorro. Ele é o nosso socorro. O nosso irmão Marco trouxe uma palavra dizendo que para que sejamos fervorosos no Espírito. E Deus, Ele vai continuar falando conosco através da sua palavra, amém? Livro do profeta Ageu, capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos? Mas agora sejais forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sejais forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sejais forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejo de todas as nações acontecerá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Louvado seja Deus. Confesso à igreja que é com muito temor e tremor diante do Senhor a ministrar a sua palavra. E quero falar com a igreja nesta manhã uma mensagem reflexiva, para que nós venhamos meditar em nossa vida sobre a glória da segunda casa, porque ela será maior do que a primeira. É muito comum, meus irmãos, nós valorizarmos aquilo que nos interessa, dar prioridade àquilo que é importante para nós, e deixarmos para depois aquilo que é menos importante aos nossos olhos humanos. Mas nós precisamos entender que com Deus e com sua obra não deve e nem pode ser assim. Nós precisamos compreender, amados, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, não sob todas as coisas, mas acima de todas as coisas. E a ordem de Cristo é: busquem o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas que eu estou vos falando, que é sobre comida, vestida e bebida, não vai faltar na sua vida, porque o Senhor, Ele cuida dos pássaros que não semeiam e não lhe faltam nada. E se olharmos para dentro de nós nesta manhã, fazer um autoexame, nós estamos cumprindo esses mandamentos de amar a Deus acima de tudo e buscar em primeiro lugar o seu reino? Quanto nós temos dedicado do nosso tempo a Deus e a sua obra? A igreja contemporânea, ela tem se comprometido com o culto verdadeiro a Deus? Será que a igreja dos nossos dias está engajada na obra do Senhor como deveria ser? Será que nós estamos obedecendo a ordem de Jesus Cristo, de Mateus 28, de ir de fazer discípulo, de ir de pregar o evangelho, de ir de batizar? Será que nós precisamos voltar à origem da igreja primitiva
e prestar mais atenção daquilo que tem falado conosco, como foi representado muito bem ontem aqui pelos jovens, sobre o chamado, para que Deus te chamou, qual é o propósito de Deus na sua vida. Jesus disse que ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da cama, mas no velador para que seja vista. Um palito de fósforo dentro de uma gaveta, ele é apenas um palito de fósforo, mas ele é acendido, ele incendeia um bosque, ele incendeia tudo aquilo que está ao seu redor. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai incendiar. Um crente cheio do Espírito Santo, ele deixa se gastar pela obra de Deus. E o propósito, meus amados, nessa manhã, justamente como o tema dessa mensagem, nós devemos nos prontificar a fazer a obra de Deus e adorá-lo como Ele merece. Esse é o nosso objetivo, glorificar a Deus em tudo. E qual é a importância da obra de Deus na sua vida? E qual é a importância do Deus da obra na sua vida? Porque muitos amam a obra de Deus, mas não amam o Deus da obra. Muitos são militantes, ativistas na obra do Senhor, mas não cultivam o lugar secreto com o Senhor. Uma adoração sincera, verdadeira e pura. As pessoas, muitos estão confundindo adoração apenas com cânticos. Não. O cântico é um meio que nós adoramos, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas eu posso cantar e não adorar. Eu posso cantar e não exaltar a Deus. Mas a minha vida, ela tem que ser uma adoração a Deus. O meu caminhar deve ser uma adoração a Deus. O meu testemunho tem que ser uma adoração a Deus. Em tudo Deus deve ser glorificado. E nós, amados, não podemos negligenciar a obra de Deus, nem o Deus da obra. E eu quero expor à igreja algumas verdades indispensáveis para que a nossa vida, a nossa igreja, seja um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que a minha vida, a tua vida, que esta igreja, ela seja agradável ao Senhor. Que o Senhor tenha prazer de olhar para nós e encontrar aqui verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós lemos um texto de Ageu, um profeta pós-exílio, nasceu na Babilônia, no cativeiro, e Deus o chama para ser profeta lá na Babilônia e traz para Israel. Quando Judá foi levado a cativo por desobediência ao Senhor, por voltar-se as costas ao culto verdadeiro. Nós sabemos bem que Deus tira o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. E ali Deus chama Moisés e fala assim: olha, constrói um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vós. É no meio de vocês. Faz uma arca de ouro batido por fora e por dentro, porque ali eu vou habitar no meio de vós. Vocês estão no deserto, mas não estarão sozinhos, pois eu vos acompanharei. E nós sabemos que mais tarde o rei Davi quis construir um tabernáculo para o Senhor fixo. Não mais uma tenda móvel, mas um templo fixo em um lugar para que o Senhor pudesse habitar. E o Senhor diz a Davi: você não vai construir, porque tuas mãos são mãos de sangue, você é um homem de guerra, mas o teu filho vai construir um templo para mim. E nós sabemos então, quando Davi fecha seus olhos e parte desse mundo, Salomão assume o trono e ali constrói um templo para o Senhor no período de 7 anos, usando tudo aquilo que Davi havia preparado, deixado do seu tesouro particular como herança para a construção desse templo. E esse templo era suntuoso, magnífico, com ouro, com prata, com bronze, com pedras preciosas, com madeira de acácia, com tudo do bom e do melhor. Mas pela desobediência desta nação, a Babilônia veio e levou a cativo Judá. E nós sabemos que o templo foi destruído pela Babilônia, pelo comando de Nabucodonosor, e ali saqueado o templo, levados os utensílios do templo. Mas nós sabemos que Deus usa o profeta Jeremias dizendo que após 70 anos, esse povo regressaria de volta à sua terra, retornaria à sua pátria. E quando chega o momento certo, Deus levanta Zorobabel
para trazer de volta, pelo decreto de Ciro, em 538 antes de Jesus Cristo, para retornarem 50 mil judeus à sua terra. E ali começaram a reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído. Mas houve uma oposição dos samaritanos, e a obra foi parada, foi embargada, ficou estagnada por cerca de 16 anos. E os povos que ali retornaram pela mão forte do Senhor, começaram a cuidar das suas próprias vidas, preocupado com sua casa, preocupado com seus afazeres. Deus levanta esse profeta e diz assim: o povo está dizendo, ainda não é tempo chegado, que a casa do Senhor deve ser edificada. A casa é tempo para vós habitar nas vossas casas forradas, e esta casa ficar deserta. Deus diz a eles: você está preocupado apenas com o teu umbigo, apenas com a tua vida, apenas com o teu carro, com a tua casa, com a tua família. Vocês estão deixando a minha casa em deserto. Quem trouxe vocês de volta foi eu. Quem está dando a providência sou eu, e vocês estão me abandonando. Por isso vai cessar o mantimento, por isso vai cessar a chuva, por isso o gafanhoto vai comer tudo. Vocês vão receber e não vão ser como colocou no saquetel furado. Vão comer e não vão se fartar, vão vestir, mas vão sentir nudo, porque vocês querem só a bênção, não querem o Deus da bênção. E quantas vezes nós fazemos promessa para Deus: Senhor, se eu for para aquela nação, eu vou ser usado, eu vou ser gasto, deixar-me gastar pela sua obra. Quando chega aqui, começa a olhar o dinheiro, começa a olhar a profissão, começa a olhar para a sua vida, e começa a deixar a obra de Deus para segundo lugar, deixar para segundo plano. E inventamos as mil e umas desculpas. E Deus fala para esse povo: olha, vocês estão dizendo que não é tempo de edificar a minha casa. Vocês estão com descaso sobre o templo, estão deixando de lado, estão abandonando o meu templo, aonde Salomão orou e desceu fogo do céu na sua inauguração. Tamanha glória que os sacerdotes não puderam entrar naquela casa. E vocês estão negligenciando. E as consequências veio sobre aquela nação: a tristeza, a dor, o sofrimento, a pobreza. E trazendo para nossos dias, amados, o descaso da sociedade para com Deus. A sociedade não quer saber de Deus, só quer saber da bênção de Deus. Só querem comer, beber, vestir-se, dar-se em casamento. E nós estamos vivendo, irmãos, hoje, uma crise global, financeira. Deus permitiu apenas um vírus colocar toda uma humanidade de joelhos, onde a crise, onde a epidemia não atingiu, voltaram, agora vai, acabou a epidemia, vem uma guerra e põe novamente de joelho, os preços sobem, a expectativa está uma turbulência. Nós ouvimos todo mundo reclamar: o combustível está caro, o alimento está caro, o gás está caro, a energia está caro, porque as pessoas voltam as costas para Deus e põem a confiança no eu posso porque eu trabalho, eu sou inteligente, eu estudei, eu me formei, eu me esforço, então eu posso. Esquece que é Deus que abençoa. Se Ele não abençoar, não vai acontecer nada. Você pode ser doutor, você pode ser rei, você pode ser o que quiser, mas se Deus determinar que não vai acontecer, não vai acontecer. A sociedade não quer mais olhar para Deus. E o pior de tudo, irmão, que a igreja tem deixado de lado o verdadeiro culto a Deus, e se adaptando à sociedade, se adaptando ao mundo, para ver se de alguma maneira atrai o mundo para dentro da igreja, para ver se atrai as pessoas para dentro da igreja, com um falso evangelho, com falsa promessa, ao invés de levantar como João Batista, que pregava no deserto. João Batista não pregava no templo em Jerusalém, não pregava numa catedral, não tinha YouTube, não tinha mídia social. Ele pregava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Essa é a mensagem da igreja: arrependimento, como foi pregado ontem. E as pessoas, amados, têm deixado o verdadeiro culto a Deus,
Como diz lá em Malaquias, tenho rejeitado o culto desse povo. Nós não podemos cair no mesmo. Nós, Avivamento Portugal, nós vamos ser diferentes, porque o Senhor está conosco. Ele nos chamou para uma boa obra, amado. Eu não quero saber o que os outros fazem, eu quero saber o que eu faço, o que nós fazemos, o que estamos planejando para a obra de Deus, como nós lidamos com as coisas de Deus. Para muitos o que importa é o que dá certo, não o que é certo. Deus não trabalha por linha torta, irmão. Deus não dá jeitinho, Deus opera do jeito dele. Tem gente querendo dar jeitinho. Ah, faz assim porque... Não existe jeitinho para Deus. Deus não precisa do meu artifício para operar milagre, para converter ninguém. Ah, mas se for assim, fulano não fica. Se Deus quiser, ele vai ficar. Ele vai se converter. Ele vai se voltar para Deus. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Pessoas querem dar jeitinho. Se não for assim, Deus não converte. Quem converte é o Espírito Santo. E nós estamos vivendo num momento que a igreja tem deixado para segundo plano pescar almas. Pedro, um pescador, Jesus fala assim: ei Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de almas. Eu nunca vi o peixe sair do rio e vir na panela de ninguém. Alguém já viu? O peixe sair lá do mar e pular dentro da frigideira, limpinho. Pescar é ir. Por isso que Jesus diz: ide. É isso que nós precisamos entender. Ir. Como diz Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Há muitos falam: estou aqui, mas quando você precisa, ele fala: envia o outro, que eu não vou não. Eu não posso. E dessa maneira, irmãos, a obra de Deus foi ficando de lado. O templo foi ficando de lado. E aí Deus fala com o profeta e diz assim: quem dentre vós, remanescentes, viram a glória do primeiro templo? Qual de vocês tinha idade ainda para ver o templo de Salomão? O pastor estava orando, estava falando aqui que Deus não mudou, quem mudou foi nós. Então quer dizer que Deus operava milagre, Deus fazia prodígios e maravilhas. Pedro andou sobre as águas, o cego enxergava, o paralítico andava. Era isso que Deus estava falando. Olha, quem dentre vocês viu a glória da primeira casa? Qual de vocês ainda estava aqui antes do templo ser saqueado? E você está dizendo: não dá nem para comparar, né? Esse templo apertadinho aqui, sem os ouros, sem as pratas. Aí Deus fala assim: olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Ou a glória dessa última casa será maior do que a primeira de Salomão. Será maior. E nós sabemos que Herodes, passado quase 500 anos depois, remodela o templo e aumenta seu templo em extensão, muito maior do que o primeiro. Que segundo os historiadores, quem não viu o templo na época de Herodes, não viu a arquitetura no mundo antigo, comparava as obras de Faraó no Egito com as pirâmides. Mas não era dessa glória que o Senhor estava falando. Ele disse que seria maior e foi. Porque ele falou: meu é o ouro, a prata, tudo a riqueza é minha. Deus usou um homem ímpio, o rei Herodes, para agradar César, para agradar Roma. Ele faz algo magnífico, coloca a torre de Antônia ali para que os soldados romanos pudessem vigiar toda a cidade. Trouxe um constrangimento ao judeu, porque o gentil não podia estar ali no templo que dava acesso ao pátio, aonde somente judeu podia estar. Mas nós sabemos, amados, que certo dia Deus chega para Gabriel e diz assim: Gabriel, eu vou à terra. Para o anjo Gabriel. Isso não é o texto, estou conjecturando. Ei, anjo Gabriel, eu vou descer na terra. Talvez o anjo Gabriel deve ter falado assim: Senhor, prepara a carruagem de fogo. Deus falou: não.
Vai mandar chuva como foi em Sodoma e Gomorra? Não. Vai nas asas do vento? Não. Vai sobre as nuvens? Não, Gabriel, eu vou como homem. Como homem? Senhor, mas o homem é fraco, o homem chora, o homem sangra, o homem tem dor. É, Gabriel, mas é assim que eu vou. Vai lá numa aldeia e diz para uma menina com o nome de Maria, diz para ela assim, que o Espírito do Todo-Poderoso virá sobre ti, e o fruto gerado no teu ventre será chamado Emanuel, porque eu vou me fazer homem, eu vou andar no meio deste povo, eu vou mostrar para eles sinais e prodígios, eu vou lhe dar a salvação. E ele se despe da sua glória, amados, e vem sobre Maria. E diz o texto que os pastores ali estavam pastoreando à noite, e de repente os anjos apareceram cantando, adorando, dizendo a eles: alegria, paz na terra, porque hoje vos nasceu o Salvador. E aqueles homens se alegraram e correram ao encontro para ver esse menino. E diz que passado ali aproximadamente o tempo da purificação de Maria, 40 dias, ao 8º dia foi circuncidado, 32 dias a 33, depois foi até o templo para ser apresentado. Ali ia se cumprir que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque o Deus em pessoa estava entrando naquele templo. Não era qualquer um, não era um profeta, não era um sacerdote, não era o sumo sacerdote, não era o fogo, era o dono do fogo, é aquele que criou todas as coisas. Ele vai adentrar naquele templo para que a segunda glória fosse maior do que a primeira, porque a primeira glória era visível, era ouro, era prata. A segunda glória era o dono do ouro, era o dono da prata. É aquele que está aqui nesta manhã, é aquele que veio para te visitar, é aquele que veio para te curar, para sarar a tua ferida, para te levantar do chão, para te pôr de pé, para dizer: ei, eu estou convosco, o meu Espírito não aparta da igreja, o meu Espírito habita em você. Aleluia! Ele entra, a glória enche aquele lugar. E diz que um homem chamado Simeão, que havia sido prometido pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo do Senhor. E diz o versículo 27 de Lucas 2: e pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou em seus braços e bendisse a Deus: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Deus falou através de Ageu: a glória será maior e trarei paz. Nós sabemos que a paz só reina em nós se nós tivermos Cristo em nosso coração. Nós sabemos que a verdadeira paz não é a paz da União Europeia, não é a paz da Rússia com a Ucrânia, é somente a paz de Cristo em nossas vidas, porque se o homem não tiver paz, ele vai estar em constante guerra. Acaba uma guerra, levanta outra, acaba uma maldade, começa outra. Mas quando a paz de Cristo excede todo o nosso entendimento, entra na nossa vida e começa a mudar a nossa história. E nós sabemos que esse Jesus, como diz o texto, o menino crescia e se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia e se fortalecia. O crente precisa crescer e se fortalecer. Paulo diz: quando eu era menino falava como menino, mas quando cheguei à idade adulta deixei as coisas de menino. O crente, quando ele cresce espiritualmente, ele começa a olhar para o reino diferente. Ele começa a valorizar as coisas de Deus de uma maneira diferente. Ele começa a olhar para o céu, ao invés de olhar para as coisas visíveis apenas. Porque aquilo que é visível vai permanecer aqui. Mas tem uma glória para nós que é maior. A glória da segunda casa. Qual é a glória da segunda casa?
Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão humana. Tanto é que o templo não existe mais. Roma destruiu. No ano 70 da nossa era, Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra. Mas Deus diz assim: eu não me importo, eu quero habitar em você, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para ser minha testemunha. E o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E Paulo diz que nós somos templos do Espírito. Tem pessoas que dizem que Deus está preocupado só com o coração. Mas dizia um pastor amigo meu: Deus não é açougueiro. Ele não vai fazer nada com o teu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é falho. Paulo diz então em Tessalonicenses: santifique o vosso corpo, alma e espírito, e procura apresentar irrepreensível no dia da vinda do nosso Senhor. O cuidado que nós temos que ter com o que comemos, com o que bebemos, com o que falamos, como nos vestimos, como nos comportamos, como andamos, porque o Espírito Santo tem que habitar em nós. E diz que ele não habita num templo que esteja sujo, impuro. Não somos perfeitos, mas a única coisa que nos purifica é o sangue de Jesus. Primeira carta de João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa os seus pecados, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Nós só somos templos não porque merecemos, nós somos templos porque Ele já nos purificou pelo seu sangue na cruz. E agora cabe a nós a manter a santidade em nossas vidas, buscando o Senhor de toda a alma e de todo o coração, porque há uma glória da segunda casa para nós. Pastor, como assim? Pedro ele diz que enquanto ele habitar nesse tabernáculo, ele chama o corpo físico tabernáculo. Pedro diz que enquanto eu habitar nesse corpo, ele vai continuar falando de Jesus Cristo, do Evangelho. Mas quando terminar esse templo, esse tabernáculo, quando eu sair desse tabernáculo, tem um edifício na glória preparado para mim. Assim como o tabernáculo estava no deserto perambulando, houve um tempo que Deus edificou lá no Monte Moriá o templo fixo. Nós temos uma morada no céu com o Senhor. E o nosso corpo não será mais esse corpo. Será um corpo glorioso e transformado. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele trata desse assunto da ressurreição, porque na cultura grega eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E Paulo então fala assim: olha, se cremos que somos somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer. Mas como será então essa ressurreição? Tolo, o que te semeias não é despertado se não morrer. Você precisa semear um grão de milho ou de trigo na terra, ele morre para depois nascer uma planta, e dessa planta, fruto. Da mesma forma, Paulo está dizendo assim: olha, tem que morrer para receber um corpo glorioso. E Deus dá a cada um o corpo, porque a carne não é todos iguais. Existe a carne dos homens, dos animais, dos peixes e das aves. Há corpos celestes como o sol, a lua, as estrelas, mas há corpos terrenos. E Paulo então começa a ensinar, e ele diz assim: olha, assim também é a ressurreição dos mortos, é semeado na corrupção e ressuscitado sem corrupção. É semeado na desonra, ressuscitado em glória.
É semeado na fraqueza, é ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, é ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito um espírito vivificante. Por um homem entrou o pecado, mas por Cristo entrou a vida. E você, mesmo que morra, você não vai ficar no sepulcro. A morte não pode deter Cristo. E aqueles que morrerem com Ele vão ressuscitar. Esta é a nossa alegria. Essa é a alegria da segunda casa, aonde não vamos precisar financiar um apartamento para pagar até a morte o separe. Não é? Financiar um carro em 50 meses, parece que multiplica por 100 e nunca acaba. Quando acaba, o carro já não serve nem para o ferro velho. Mas tem algo preparado para nós, incorruptível. Não vai haver mais dor, irmão Leandro. Vai precisar mais de um massagista tratar o ciático. Minha esposa levantou da cama hoje assim, ó. Falei, é resultado da pera. No corpo glorioso eu não vou precisar fazer implante, porque o cabelo não vai cair. Não vai precisar polir, tirar, pôr, enche daqui, murcha dali. Não vai, irmão. Corpo glorioso. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. Ranger de dente é só para quem vai para o quinto dos infernos. No céu é glória, é louvor, é honra ao Todo-Poderoso. É lá que nós temos que galgar o nosso galardão. É lá que nós temos que pensar naquilo que Deus tem para nós, porque nós vamos reinar com Cristo. Nós participaremos desse reinado glorioso do Senhor, porque o nosso corpo será glorioso. E Paulo continua a falar: o primeiro homem é da terra, o terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais também os terrenos. O tal qual o celestial, também são os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Olha a explicação de Paulo. Assim como nós participamos como Adão no pecado, agora nova criatura, nós vamos participar do homem celestial, que é Cristo Jesus. Vocês lembram muito bem quando Jesus ressuscita e ele entra no cenáculo, ele não abriu porta, ele simplesmente chegou. Só que também ele não era um fantasma, porque Tomé disse: eu não ver e não tocar, e Tomé tocou. Ele tinha um corpo, mas era glorioso, incorruptível. É este corpo que nós vamos andar, herdar. É este corpo que não vai precisar cansar na poeira. É esse corpo celestial. Ora agora, digo-vos isso, irmãos, que carne nem sangue pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Andando na carne, não vai. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque aquele que são guiados pela carne é carne, mas aquele que são guiados pelo Espírito de Deus é Espírito. É direcionado pelo Espírito. E aí então ele nos coloca de frente ao espelho e fala: ei filho, precisa mudar isso. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é Deus nos chamando para perto de si. Todas as vezes que a mensagem do Senhor é pregada nessa tribuna, é nos chamando para perto dele, não para nos afastar. Porque Isaías diz que a palavra não volta vazia para Deus, ela serve para salvação ou para condenação, porque é a palavra que vai julgar no último dia de Jesus, lá em João 12. Todas as vezes que você quiser ouvir Deus falar, abra a tua Bíblia e leia. Porque o Senhor vai te falar umas verdades, e muitas vezes nós não gostamos de ouvir aquilo que é verdade.
Muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos conforta, aquilo que nós já idealizamos, o que nós já materializamos, aquilo que nós cremos. Eu penso assim, eu acho assim, é um direito que nós temos de achar ou pensar. Mas não quer dizer que é verdade de Deus para a nossa vida. Eu acho que naquela época você não tem que achar, você tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus chega a dizer que é melhor arrancar a mão e jogar fora do que ser cortado, do que pecar. Se a mão escandalizar, ouça o olho, tira. Jesus está mandando arrancar o olho ali, ele está falando ali uma comparação. Então não pegue, meu irmão, porque você não quer arrancar teu olho, então também não queira pecar. Você não quer perder a tua mão, então não cometa isso. Nós precisamos entender, amados, que Paulo diz aqui que carne, nem sangue, pode herdar o reino de Deus. E aí eu te digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No arrebatamento da igreja, quem estiver vivo será transformado. De que maneira, pastor? Não sei. Eu quero estar lá. Se eu partir antes, eu vou ressuscitar primeiro que estão vivos. Não é isso? Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, subiremos, encontraremos nos ares com o nosso Senhor, e juntos vamos adorar. É isso que nós temos que valorizar. Mas deixar um adendo aqui: eu não estou aqui dizendo que você não deve trabalhar nem conquistar as suas coisas aqui na terra. Eu não estou dizendo para você fazer voto de pobreza, não. Eu estou dizendo que nós não podemos dedicar tudo da nossa vida em primeiro lugar antes de nos consagrarmos a Deus. Porque tudo que você vai ganhar aqui, Salomão foi o homem mais rico, segundo a Bíblia, e ele não levou nada. Davi deixou 100.000 talentos de ouro para a construção do templo. Ele não levou nada. Perguntaram para o Rockefeller, o primeiro americano bilionário, para o mordomo dele, que ele havia morrido e ele não tinha herdeiro: o que o senhor Rockefeller está deixando de herança? Ele falou: está deixando tudo. Como assim? Ele falou: ele não levou nada. Bill Gates não vai levar nada. A rainha da Inglaterra não vai levar nada. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais usados por Deus que nós conhecemos, após Cristo. E ele morreu numa prisão, sozinho, doente, abandonado. Um homem que foi açoitado 200 vezes, menos 4. Um homem que sofreu um náufrago, que foi se aquecer, uma cobra picou a sua mão, e todos diziam que ele ia morrer. Um homem que foi apedrejado e dado como morto, preso 4 vezes, por causa do Senhor. E ele chega na sua última carta a Timóteo e fala: Timóteo, meu filho, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, agora espera a coroa da vida. Nós precisamos ter essa convicção, irmão. Foi ministrado aqui ontem numa peça tão simples, tão curta. Qual é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Nem todos vão pregar para a multidão, nem todos vão ser missionários em outras nações, mas Deus te chamou para um propósito. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão. Que nós não sejamos negligentes naquele dia. Jesus chamar nós de servos mau e negligente: afasta de mim, eu não te conheço. Mas que Ele possa dizer: servo bom e fiel, vinde benditos de meu Pai. Esta é a glória da segunda casa. Esta é a glória da segunda casa. Nós reinaremos com Ele. Eu quero te dizer nesta manhã: qual será a sua atitude em relação a tudo que foi pregado aqui? A partir de hoje, eu não estou julgando você, nem dizendo que você não faz ou deixa de fazer. Essa palavra é para todos nós. O que eu vou fazer
mediante a tudo que foi exposto aqui, será indiferente, tanto faz como tanto fez, ou igual ao português, é igual? Será de escusa? Não tenho tempo. Não foi para mim, não, foi para o irmão que não veio. Deixa eu te falar, se fosse para o irmão que não veio, ele estaria aqui, porque Deus ia trazê-lo para ele ouvir. É para mim, é para você. Ou você vai se posicionar como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser usado pelo Senhor. O que, pastor? Eu não sei qual é o seu chamado. Você pode orar que Deus vai te mostrar. Deus vai confirmar no teu coração para que Ele te chamou. Há muitos crentes, irmãos, que pensam que Jesus chama só para ser salvo. Se fosse para ser salvo, no momento da sua aceitação, Ele já te arrebatava. Concorda? Se fosse só para ser salvo, não faz sentido Ele te deixar aqui sofrendo. Ele te chamou para um propósito. Qual será a sua atitude? Assim como foi no templo, e Zacarias, contemporâneo de Ageu, diz para o povo: não é por força, Zorobabel, não é por tuas mãos, não é por violência, Zorobabel, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Deus usa pessoas simples, normais, para fazer grande coisa. Imagine Moisés com 80 anos, cuidando de um rebanho de ovelhas. De repente ele vê um arbusto pegando fogo, e um chamado: chega aqui, Moisés. E lá no Egito havia mais de 600 mil judeus, e ele vai olhar e falar: por que eu, Senhor? Eu não sei falar. Mas é você que eu quero usar. Você imagina Elias, amado, sozinho, o homem que não era da escola de profeta, o homem que nem genealogia não tem na Bíblia. E Deus fala: é você que eu quero usar, Elias. E ali colocam 400 profetas de Baal, 400 de Azera, e Elias ora e desce fogo do céu e consome o holocausto. Um homem que se pôs na brecha. E às vezes nós olhamos para o outro, e o outro fala assim: ah, todo mundo quer fazer, mas não dá certo. Ih, aqui na Europa não vai não, a igreja está fria, o povo não quer saber de nada. Eu não posso cair nisso, irmão, porque eu estou concordando que Deus já não opera mais. Se eu concordar, o que eu mais ouvia no Brasil antes de vir para cá, no grupo de missões, era: a Europa está gelada para Deus. E eu falei: os crentes que estão lá, nós não vamos fazer a diferença. Se Deus te enviou, é porque tem propósito. Você que é fervoroso de espírito, é para fazer a diferença. Muitas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade. Deixa eu te falar, Deus não vai exigir de você aquilo que Ele não te deu. Ele só vai exigir de você aquilo que Ele te deu. Se você não vai cantar, é porque Ele não te deu o dom. Se você não vai pregar, é porque Ele não te chamou para pregar. Mas Ele pode ter te chamado para interceder, Ele pode ter te chamado para tocar um instrumento, Ele pode ter te chamado para a intercessão da igreja, para levar uma mensagem para o teu amigo, para o teu vizinho. Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser na tua vida. Mas eu não posso estar como o povo da época de Ageu, simplesmente preocupado só com a minha vida. Foi falado aqui que a gente levanta cedo para trabalhar, nos esforçamos tantos. O Leandro disse aqui, o presbítero, que passamos o dia inteiro em pé no serviço, e às vezes para ficar 5 minutos em pé na igreja, reclama. Esdras, quando foi ler a lei, ficou das 6 ao meio-dia em pé, todo o povo ouvindo Esdras ler a Torá. E às vezes você lê 10 versículos, irmão, você que assopra, vai sua eternidade para ele. Dá para entender que ele não tem familiaridade com isso aqui, ó. Quando você estiver aqui lendo a Bíblia, você vê algum que torta a cara, porque ele não gosta, ele não lê, então ele não sabe o que ela tem. Porque se soubesse, não desprezava, se soubesse, não deixava para segundo plano. Eu quero dizer para você nesta manhã que não é por força nem
por violência. Eu quero te convidar a se pôr de pé. Se você hoje ouviu a voz de Deus falar contigo através dessa palavra, não endureça o vosso coração. Que você se ponha de pé e valorize, amado, a sua vida espiritual. Se você realmente, amado, está com o teu coração aberto, se aliste no exército de Deus. Ame a Deus acima de tudo, busque o seu reino de todo o teu coração, com toda a tua força, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. O apóstolo Paulo diz assim em Tessalonicenses, que a trombeta vai soar, porque o Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O som que vamos ouvir é mais ou menos esse, amado. É Deus despertando os que dormem do túmulo. É Deus nessa manhã nos chamando ao arrependimento. É Deus nessa manhã falando aos nossos corações: ei filho, eu te amo, eu tenho algo para a tua vida além das fronteiras. Abra os teus ouvidos espirituais, ouça o som do nosso mestre a chamar pelo teu nome, a te buscar nas profundezas da morte, te dar um corpo glorioso. Que você passe a crer viamente nessa promessa do Senhor. Que você possa nesta manhã, amado, ser edificado por essa palavra entrar no teu coração, por essa palavra transbordar graça, transbordar o azeite sobre a tua vida, para que você se ponha de pé, para que você diga assim: Senhor, eu estou aqui, usa-me, ó Pai. Usa-me, Senhor, manifesta da tua glória, do teu poder, derrama dos teus dons espirituais sobre a tua igreja, aquece a alma do teu povo, Senhor, faz o teu querer, faz o teu agir em nossas vidas, põe no lugar aquilo que está fora, Jesus de Nazaré, entra na minha casa, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, meu Pai, mas que eu seja colocado diante de Ti, que eu possa me colocar na brecha para ser o instrumento do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus de poder e de glória. Fale com a tua igreja nesta manhã, Senhor. Derrama do teu espírito, que você possa cantar, que você possa entrar pelos portões celestiais, que você possa ouvir a voz de Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Adore o Senhor com tua alma e teu coração nesta manhã. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono. Oh, glória a Deus. Recebendo a adoração que vem do nosso coração. Aleluia. Santo, santo eu irei cantar,
sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta não, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com o arcanjo, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter uma compreensão melhor da glória da segunda casa. Amém? Que Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém?